Bem, pessoal, vamos começar o nosso curso. Vai ser um prazer imenso estar com vocês nesses 3 meses. São 12 semanas. Você não é obrigado a fazer exatamente em 3 meses. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo por um ano. Eu sei que muitos têm uma vida corrida, eu sei que muitos, às vezes, têm semanas difíceis, mas nós vamos seguir adiante. Ah, essa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre as Blue Zones, que vai ser a base do nosso curso. A ideia é que a gente possa entender essas Blue Zones, compreender qual que é o estilo de vida das pessoas que moram nessas cidades. E aí, ao longo do curso, nós vamos desenvolver estratégias, tanto sobre o que é o estresse, sobre as relações entre estresse e ambiente, e sobre as relações entre estresse e sociedade, estresse e família. Isso vai ser muito interessante porque vai ser uma reflexão não só do aspecto biológico, mas do aspecto emocional e também do aspecto da espiritualidade. A base desse curso é o que eu chamo de método Coalis. Coalis é a abreviação de corpo, alma e espírito, que é o texto que está em Tessalonicenses 1, 5:23, onde a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Eu acredito muito nisso, que é o equilíbrio biológico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual, que é a base de uma vida anti-estresse e de uma vida que ela traz longevidade, uma vida que aumenta a nossa expectativa de vida ou que aumenta a qualidade dos dias que nós temos aqui na Terra. Então eu sou fascinado com este assunto, venho estudando essa dinâmica do estresse há alguns anos e nesse curso eu vou reunir a síntese de todos os meus treinamentos, de todos os meus cursos que eu realizei até hoje, numa coisa que seja prática, aplicável e principalmente na parte do módulo 2 desse curso, na parte B, vamos colocar assim, onde a gente entra com soluções. Vou colocar muitas dicas práticas a respeito até mesmo de alimentação, estilo de vida, probióticos e outras questões. Então vamos lá começar. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre as Blue Zones, que é um conceito interessantíssimo que nós temos que ter esse entendimento. Eu não sei se vocês sabem, mas Blue Zones, o que é esse conceito de Blue Zones? Que muita gente não sabe, muita gente não conhece. A Blue Zone foi um projeto feito nos Estados Unidos por meio de um grupo de pesquisadores que eles visitaram as cidades do mundo onde as pessoas vivem mais. Eles tinham a seguinte pergunta: o que caracteriza esses lugares? Qual é o estilo de vida desses lugares? O que essas pessoas desses lugares fazem que torna elas tão especiais? Então, em nenhum lugar do mundo você vai ver tantas pessoas que chegam aos 100 anos de idade como nessas cidades chamadas de Blue Zones, ou zonas azuis, como o americano gosta de chamar. Então nós vamos primeiro, uma parte desse curso, é falar sobre isso. O que seriam essas Blue Zones? Antes de falar, vocês lembram, quem assistiu a aula, muitos vieram de uma aula que eu fiz sobre o fim do estresse, e eu coloquei este estudo. Este estudo ele é fantástico e nós temos que gravar esse estudo para nossa mente. Se você gravar só esse dado aqui, ele já valeu o seu curso. Fizeram um estudo na Dinamarca com inúmeros casos de pacientes. Na verdade, foram 2.872 gêmeos univitelinos. O que é isso? Esses gêmeos, eles têm a mesma carga genética, eles têm o mesmo material genético. Geneticamente, eles são a mesma coisa. Esses estudos eles são importantes na medicina, por quê? Porque todas as vezes que você tem gêmeos com o mesmo material genético, toda a diferença que acontece na vida deles, ela se deve às questões ambientais e não à questão genética. Por exemplo, existem estudos mostrando que
Você tem, por exemplo, gêmeos univitelinos, esses gêmeos que têm a mesma carga genética. Os gêmeos que têm mais obesidade, eles têm mais risco, por exemplo, de ter uma doença de Alzheimer, enquanto que os gêmeos que têm a mesma carga genética, eles se mantiveram magros ao longo da vida, eles tiveram menos chance de ter doença de Alzheimer, ou seja, é um dado que mostra o poder ambiental. Então, esse estudo ele chegou a essa conclusão. 90% da nossa longevidade ela é definida pelo nosso estilo de vida. E apenas 10% da nossa longevidade é definida pela nossa genética. Então veja como esse dado ele é um dado importante. 90% do potencial de vida que você tem não vem da sua genética, não é uma sentença de morte, vem de hábitos de vida, vem de como você programa os seus genes, como você influencia os seus genes com o seu estilo de vida. A genética, ao contrário do que nós pensávamos antigamente, ela não é uma sentença de morte. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito do Alzheimer, por exemplo, mas nós sabemos que, mesmo que sejam famílias que têm muitos casos de demência, em torno de 40 a 50% de todas as demências de Alzheimer, elas poderiam ser facilmente preveníveis apenas com medidas que diminuíssem o risco cardiovascular e trabalhassem contra o isolamento social. Ou seja, a maior parte da nossa carga de envelhecimento ela não virá categoricamente da nossa sentença genética. Então a gente tem que pensar nisso. E isso foi a pergunta que moveu os pesquisadores das Blue Zones. Porque o que diferencia esses povos? Se eles são povos comuns, por exemplo, nós vamos ver aqui uma cidade que ela está nos Estados Unidos. Por que dentro dos Estados Unidos existe uma cidade que traz mais longevidade? Por que na Costa Rica existe uma região que também traz mais longevidade? Por que na Itália existe isso? Então nós temos que pensar a respeito disso. Então o que são as Blue Zones? Eles mapearam 5 cidades e viram as características em comum nelas sobre longevidade. As cidades são Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia. Então vai anotando aí para você viajar. A Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, nos Estados Unidos, que é uma cidade de adventistas do sétimo dia, muito interessante. Eu venho estudando algumas questões relacionadas ao estilo de vida adventista. Eu não sou adventista, mas eu me interesso do ponto de vista médico, pela forma dos adventistas verem a vida. Eu tenho chegado a conclusões muito interessantes. Essas cidades, elas são famosas no mundo inteiro, porque são regiões pequenas, mas são ilhas de longevidade, são lugares onde as pessoas vivem absurdamente mais do que a média. Então nós vamos esmiuçar um pouquinho essas Blue Zones, mas antes nós vamos colocar um mito. A gente tem que esclarecer algumas coisas. Eu disse que a genética ela não é tudo, mas ela obviamente ela ajuda. Ou seja, viver muito não é só uma questão de você se esforçar. Eu estou colocando isso aqui para a gente também não ser leviano no nosso curso. Existem famílias de pessoas com uma genética absurdamente boa. Existem famílias de pessoas centenárias. Existem famílias de pessoas que nem se cuidam tanto assim da saúde, bebem muito. Existem famílias até de fumantes e essas pessoas vivem muito. Então, existem sim privilegiados genéticos e a gente não pode negar isso. Então, nem sempre é só uma questão de esforço. Mas, como eu disse, isso garante 10% só. Uma outra questão é que a medicina tem tratamentos para envelhecimento. Mentira. Por exemplo, as pessoas perguntam muito se existe um tratamento, por exemplo, para demências do tipo Alzheimer. Nós não temos tratamentos para quadros demenciais. Não existe nenhum tipo de tratamentos para quadros de demência. Infelizmente, nós não temos hoje nenhum remédio que previne o Alzheimer, nós temos nenhum remédio que trata o Alzheimer. Todos os remédios que nós usamos para tratar o Alzheimer hoje, eles pouco, mas muito mal. Eles podem retardar um pouquinho alguns sintomas, mas eles são, desculpa a expressão, um grande lixo. Nós não temos medicamentos que sejam eficazes para Alzheimer.
Todas as pesquisas vêm mostrando que doenças como Alzheimer, elas são verdadeiras inflamações do cérebro, elas são doenças inflamatórias que matam os neurônios e, para prevenir essa inflamação, nós vamos aprender isso ao longo do curso, nós temos que esmiuçar direitinho a respeito de reduzir o dano cardiovascular e reduzir a inflamação sistêmica. Então nós temos que vencer isso aí. Olha só como que é isso, como que o envelhecimento. Quem assistiu a aula O Fim do Estresse, nós vamos disponibilizar ela de novo. Se você assistiu, você pode assistir de novo. Se você não assistiu, você vai assistir pela primeira vez. Aos 65 anos, você envelhece 125 vezes mais rápido do que alguém na pré-adolescência. Ou seja, quanto mais você vive, maior é uma progressão geométrica. O seu envelhecimento ele é mais acelerado. Por isso que você, até os 40 anos, você não percebe o envelhecimento. A partir da meia-idade, essa percepção do envelhecimento ela vai sendo mais rápida. Você vai sentindo força física, você vai sentindo força muscular, você vai sentindo alterações de humor, de cognição, de memória. Você realmente vai sentindo uma diferença muito grande. E aí, chegamos a essa média. Se nos tempos bíblicos as pessoas viviam séculos, para quem acredita, eu particularmente acredito, não acho que o Gênesis seja uma metáfora, eu acredito que nos tempos bíblicos o homem pré-diluviano ele tinha um código genético diferente, ele tinha telômeros diferentes. Eu acredito sinceramente que os telômeros, que as pontas dos cromossomos, nós vamos ver mais adiante sobre isso nesse curso, responsáveis pelo envelhecimento. Eu acredito que esses telômeros eles eram sim maiores nessas pessoas antes de Deus limitar a idade. Então o fato é que a Bíblia diz que Deus limitou a idade do homem em torno de 120 anos, mas se nós olharmos a medicina, 90 anos de idade é uma média de viver com boa potencialidade. Vocês podem reparar, quem tem avós aqui mais velhos, que até os 90 as pessoas vão até bem, elas vão com boa energia, elas vão com boa capacidade cognitiva. Após 90 anos, realmente passa a ser uma vida mais desgastante. O idoso passa a viver mais no limite, mais cansado. Não quer dizer que nós não tenhamos casos também de exceção. A minha avó, por exemplo, ela tem 103 anos. E ela, até os 98, 99 anos, ela foi muito bem. Hoje ela ainda é lúcida, ela ainda tem uma energia, mas 90 anos é um número bom. A média do brasileiro ela é em torno de 75 anos. Então, se você pegar a média da população brasileira, pobre, rico, preto, branco, a média é 75 anos de idade. Então, se nós olharmos bem, nós podemos estender, trabalhar para termos, quem acredita, mais 15 anos com mais qualidade. Nós podemos destoar da média em 15 anos de idade. E é isso que as pesquisas vêm mostrando a respeito de hábitos de vida. Que medidas que nós vamos ver ao longo desse curso, medidas de gestão de estresse, medidas de gestão da inflamação, medidas de gestão da qualidade de vida, elas são fundamentais para que a gente viva e viva mais. Uma outra coisa interessante, então, voltando, né? Você pode aumentar 15 anos de vida se você prevenir o estresse e viver uma vida equilibrada. Então vamos falar das Blue Zones. Essa pesquisa é interessantíssima. O objetivo desse curso é a gente entender essas Blue Zones, é a gente saber o que fazem essas pessoas dessas Blue Zones e a gente ver, do ponto de vista de ciência, o que vem funcionando para que a gente tenha uma vida menos estressante e uma vida longe de doenças cardiovasculares ou doenças inflamatórias. E aí temos algumas características que nós vamos esmiuçar nessas Blue Zones. A primeira delas, vamos voltar aqui, que o sistema está passando sozinho aqui, vamos resolver. A primeira coisa que eles viram nessa pesquisa é o seguinte. Uma coisa básica, nós vamos ver no módulo adiante, isso aqui é só a introdução desse curso. Uma coisa muito, mas muito importante. Em todas as comunidades pesquisadas, as pessoas das Blue Zones, elas se movimentavam, elas faziam atividade física. Em Loma Linda, por exemplo, a cidade adventista, eles fazem muito, ou eles se movimentam muito ao longo do dia, e é uma coisa interessante, eles têm pouco acesso à tecnologia. Realmente, as pesquisas vêm mostrando que as pessoas que vivem em zonas rurais, com menos conforto tecnológico, com menos controle remoto, elas se movimentam mais. Sabe uma coisa interessante?
Em nenhuma dessas cidades das Blue Zones as pessoas tinham academia. Interessantíssimo. Elas não tinham o hábito de malhar. Não que seja errado a academia, não estou dizendo isso. Mas por quê? Porque a vida delas cotidiana era impregnada de atividade física, de movimentos, de agachar, de pegar, de andar, de pedalar e tudo. Aliás, bicicletas, eles pedalam muito nessas regiões. Então, as atividades domésticas são feitas com a mão. Eles trabalham muito com a mão e eles se deslocam muito a pé. Isso é uma coisa que nós vamos ver mais adiante no curso, na aula que eu vou falar sobre atividade física. Mas tudo indica que exercício físico, principalmente aeróbico, ele tem uma capacidade de aumentar a telomerase, que é a enzima que protege os telômeros. Se você não lembra, nós temos os telômeros, a pontinha dos nossos cromossomos que envelhece chama-se telômeros. Eles vão ficando mais curtinhos à medida que nós vamos envelhecendo. As pesquisas são interessantes, por quê? Porque elas vêm mostrando que existe uma enzima chamada telomerase que ajuda a colocar mais quantidade de DNA, vai colocando um cimentozinho nessas pontas, evitando o envelhecimento. E exercício físico aumenta a telomerase. Outra coisa muito importante é que nós vamos falar muito, eles tinham uma alimentação saudável, né? A base, eles tinham um consumo muito grande de plantas. 95% do consumo alimentar deles vinham de frutas, de vegetais, de legumes, de oleaginosas, de sementes e de cereais. E comiam pouca carne, né? Não que eles eram veganos, nada disso, mas eles comem muito pouca carne. Tem um segredo nisso também. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para alimentar, sim, das coisas do dia a dia, das plantas. Nosso corpo ele foi feito muito para comer esses micronutrientes. E sim, todas as pesquisas médicas mostram que uma alimentação focada principalmente em frutas, legumes, vegetais, é uma alimentação que previne o estresse e é uma alimentação que aumenta a longevidade. Então nós vamos esmiuçar isso num módulo mais à frente, onde eu vou falar para vocês sobre dieta inflamatória. Mas a gente já tem essa segunda característica. Então a gente tem que começar a pensar. Por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho de Icária, na Grécia. Icária é uma cidade linda na Grécia. Eu não fui, né, mas eu vi uns vídeos interessantes que eu fiquei muito fascinado com essa cidade, que eu não imaginava que essa cidade era uma blue zone. Veja só, aqui tá pequenininho, mas a dieta típica de Icária, eu vou mandar para vocês esses slides depois, ela é uma dieta baseada em vegetais, grãos, verduras e frutas e legumes. Eles comem muito pouca carne vermelha e a maior parte da carne que eles comem são mais peixes. Então, os icarianos mais velhos têm uma dieta de verduras, legumes, feijão bem in natura e frutas. Corresponde a 64% da ingestão diária de alimentos. Produtos à base de leite e bebidas alcoólicas estão excluídos. A gordura responde por 50% de suas calorias, porém mais da metade dessa energia vem do azeite de oliva. Eu vou falar para vocês mais à frente sobre a dieta mediterrânea, que é a dieta hoje melhor do mundo, que é a dieta hoje, sem dúvida, que mais traz longevidade. Mas esses povos mediterrâneos, e a Grécia está ali no Mediterrâneo, eles têm essa característica. Eles comem muita gordura, e as pesquisas vêm mostrando que a gordura não é um vilão, né? Que a gordura saturada, a gordura processada é um vilão, mas a gordura natural ela não é um vilão. Por isso que as pessoas estão cada vez mais usando as banhas para cozinhar. Aqui em casa, por exemplo, eu uso muito banha para poder fazer frituras. Eu não uso, por exemplo, óleos vegetais como óleo de soja, óleo de girassol, porque essas substâncias, elas quando aquecidas, elas acabam sendo tóxicas, elas acabam liberando muitas substâncias, muitas toxinas. Então banha é riquíssimo. Banha hoje é uma coisa que não deve ser desperdiçada. A gente deve comprar assim latas de banha e usar para cozinhar. E eles fazem muito isso em Icária, só que eles usam muito azeite. Um azeite de ótima qualidade, um azeite fresco. Quando vocês forem comprar azeite, comprem sempre azeites com prazo de validade mais longo. Azeite muito velho, ele oxida.
O azeite vem lá da Europa, ele vai transportado num navio, em tonéis, aí às vezes ele é montado aqui no Brasil. Se você comprar um azeite muito perto de vencer, provavelmente ele já oxidou, ele já perdeu um pouco das suas características. Mas assim, realmente o azeite, ele pode ser uma alternativa ao óleo. Caro, sim, mas caro. Não tem almoço grátis. Por isso que óleos vegetais são tão baratos, né? Mas eles fazem muito isso. Não é nada, nenhum problema na questão do leite. Isso é uma questão cultural dos icarianos. Eles têm uma dieta muito pouco à base de leite, mas não há problema, exceto em pessoas com restrição de lactose, onde o uso de lactose realmente inflama o corpo, não teria problema fazer leite, mas lá em Icária eles não usam. Então aqui são os segredos da dieta de Icária. Eles usam a leite extra virgem, lavando os frutos, prensando, decantando e filtrando. Então, um azeite mais leve. Então, o azeite protege eles do risco cardiovascular. Por quê? Porque o azeite ele melhora o colesterol bom e ele diminui o colesterol ruim. Várias pesquisas médicas vêm mostrando isso, mas olha só, 4 colheres de sopa de azeite por dia, que é típico desses icarianos, reduz o risco de doença cardíaca em 30%. Em Icária, eles pesquisaram as blusones, as pessoas que consomem 100 gramas de um bom azeite de oliva por dia têm 50% de chance a menos de ter morte. Ou seja, azeite é assim um alimento divino. Azeite é sim um alimento espetacular. Azeite é sim algo extraordinário. Nós temos que falar mais de azeite. Então fica a dica. A dieta de Icária, eles colocam mais ou menos 4 colheres de azeite. Outra coisa, eles comem muitas verduras silvestres. 150 variedades de verduras. Dente de leão, rúcula, que cresce lá na montanha da ilha. Eles falam assim, Ismael, mas isso é inviável, nós estamos no Brasil sim. Cada lugar tem as suas verduras nativas. Mas veja só, as verduras elas são ricas em microelementos. Ferro, magnésio, potássio, beta-caroteno e pigmentos que se transformam em vitamina A. Então, uma xícara de verdura por dia, que é a média da dieta de Icária, pareceu ser uma das chaves para uma vida longa, segundo essas pesquisas. Então, você tem que adaptar essa dieta. Por exemplo, aqui a gente tem couve, a gente tem beterraba, que tem riqueza de nutrientes da mesma forma. A gente aqui, por exemplo, não tem o hábito de comer mostarda, que é uma coisa espetacular, mas a gente tem riqueza de couve, por exemplo, e beterraba. Então, a dieta de Icária, ela era isso. Vocês sabem que as pesquisas médicas elas vêm mostrando que consumir vitaminas, por exemplo, não serve para muita coisa. Muitas pessoas acham que vai ser entupir de vitaminas que vai fazer com que elas vivam longamente. Isso não é verdade. Vitaminas elas têm pouquíssimo resultado. Por que, Ismael? Porque a alimentação ela fornece as vitaminas que nós precisamos junto com outros micronutrientes. Só a vitamina isolada não dá o mesmo efeito, porque existem outros compostos na alimentação que vão ajudar a absorção das vitaminas e que vão trazer outras substâncias que são importantes para o nosso funcionamento. Então eles tinham isso. Outra coisa, batatas. Isso aqui é uma exceção, gente. Os icarianos, eles comem batatas. Não é muito comum entre os povos mediterrâneos. Exceção entre os povos mediterrâneos, os icarianos comem batatas quase diariamente. Apesar do alto teor de carboidrato, eles oferecem benefícios significativos para a saúde. Estudos recentes sugerem que desde que não sejam fritas ou acompanhadas de creme azedo e manteiga, as batatas podem ajudar a reduzir a pressão arterial, prevenir inflamação e combater o diabetes. De fato, as batatas são alimentos anti-inflamatórios. Agora, se você frita, principalmente em óleo vegetal, você perde muito dessas características. É uma delícia batata frita. Eu como batata frita uma vez por semana, mas a gente tem que tentar reduzir esse consumo diário. O queijão, o queijo, né, que é um queijo de leite de cabra, muito fermentado, né, com quimosina. E aí o que acontece? Esse queijo mais fermentado que eles fazem lá
E, cara, ele é um queijo praticamente como probióticos. Eu vou ter uma aula para vocês sobre probióticos mais à frente. Vocês fiquem ligados, onde nós vamos falar um pouquinho sobre fazer esses probióticos em potes ou sobre kefir. Nós vamos ter umas ideias interessantes sobre isso. Por quê? Porque essas substâncias com probióticos fermentadas, elas colonizam o estômago com bactérias boas e isso traz um resultado excelente. E o feijão, né? Que é rico em proteínas e fibras. Gente, a nossa dieta no Brasil ela não é uma dieta ruim. Nosso problema no Brasil é que comer bem custa caro. O pobre no Brasil ele tem acesso a apenas carboidrato, macarrão, arroz agora nem isso tá caro. Mas assim, de comer verdura e legume é uma coisa cara. Mas esses povos, eles comem muito, não é proibido comer feijão. Feijão é muito rico em proteínas e fibras. E tem muitas substâncias potentes contra o câncer e diabetes. Então, e é que um alimento mágico, você pode até não gostar, mas é um alimento que tem que estar disponível na sua casa e que estava ali muito disposto nas pessoas de cara, que é o grão de bico, né? O grão de bico é maravilhoso, pode até fazer como um petisco. Ele tem mais gordura, não sei se vocês já comeram, se já sentiram, do que outros grãos, mas a gordura do grão de bico não é saturada, o que torna uma opção saudável que evita um pico de açúcar causado por lanches com alto teor de carboidrato. A gordura ruim é a gordura saturada. A gordura, por exemplo, da margarina, a gordura, por exemplo, de alimentos processados. Essa gordura hidrogenada, ela é ruim. Agora, a gordura insaturada, ela é boa. A gordura mais natural, é uma gordura que faz muito bem. É a gordura que está numa carne, é a gordura que está no azeite, é a gordura que está em algumas oleaginosas. O grão de bico é maravilhoso, um alimento que a gente tem que pensar nisso. E o limão, né? O limão, a acidez do limão, ela traz um benefício muito grande sobre a alta de glicose no sangue. E os icarianos, eles espremem limão, sobretudo. O povo é viciado em limão. Joga no peixe, joga na salada. E eles tomam até água com limão. Tem sim fundamentos. A água com limão, ela parece reduzir sim a carga de glicemia numa refeição. Então, tomar uma água com limão durante uma refeição pode reduzir os picos glicêmicos. Isso é uma coisa também extraordinária. E eles bebem muito café. 3 xícaras de café por dia reduziram as taxas de mortalidade em homens e mulheres. Isso é uma pesquisa que fizeram. Qual que é a quantidade de café? A gente não deve usar em torno aí de mais de 300 miligramas de café por dia. Mais de 300 miligramas de café por dia equivale a exatamente isso. No máximo 3 xícaras de café de boa qualidade. Esse café que a gente compra no supermercado e tudo, ele é um café mais fraco, ele é um café mais vagabundo. Ele permite tomar até umas 5 xícaras por dia. Acima disso, o excesso de café pode piorar a ansiedade. As xantinas podem até causar picos de humor. Mas, em via de regra, não tem muito problema. E mel. Né? Eles usam mel mais escuro, né? Espesso, e eles usam como remédio para tudo. E mel é muito bom para resfriado, para insônia. Eu mesmo estou precisando. Fui correr na chuva, peguei o resfriado. E eles adicionam, olha que curioso, eles adicionam o café, o mel, para adoçar o café, ou o chá. Então, os idosos fazem muito isso, eles tomam uma colher de mel puro, de manhã e outra à noite antes do jantar. São hábitos muito simples, né? Impregnados na cultura que trazem essa sobrevida. E eles têm as ervas mediterrâneas, né? Bebem muito chá, tanto ervas silvestres quanto ervas aromáticas. O alecrim, né? O alecrim é uma substância, gente, impressionante. O alecrim é um anti-inflamatório. O alecrim tem ácido carnósico e carnosol, que protegem contra diversos tipos de câncer. Isso tem pesquisas mostrando sobre isso. Essa substância, o carnosol, ou ácido carnósico, né, que é muito rica no alecrim, é um anticancerígeno, sim. E as pessoas nós temos que incorporar, sim. É um alimento que também eu não deixo de ter na minha casa. Alecrim é maravilhoso mesmo. Então a gente tem que começar a usar isso, tomar mais chás, né? Existem vários chás que eles usam. Depois eu vou mandar esses slides e vocês podem ler. Vamos entrar aqui um pouco na Sardenha.
na Sardenha, na Itália. A Sardenha tem uma característica interessante. Nas Blue Zones pesquisadas, é o único lugar onde os homens vivem mais que as mulheres. Vocês sabem que no mundo, as mulheres vivem em média 6 a 7 anos mais do que os homens. Na Sardenha, lógico, tem mulheres centenárias, mas é curioso. Foi o único lugar da pesquisa onde tinham mais homens centenários que mulheres. As dietas deles eram grãos integrais, particularmente 47%, laticínios 26%, vegetais 12%, legumes 4%, carne 5%. Podem reparar, gente, eu amo uma carninha. Mas se nós olharmos essas pesquisas, nós temos visto que realmente o povo não come muita carne e o índice de açúcar 3%. Então, grãos integrais, né? A gente tem que falar mais de grãos. Nós vamos ter uma aula depois sobre isso e nós vamos colocar. Uma característica da Sardenha é que os idosos são muito valorizados. Se você for a um bar na Sardenha, você vai ver fotos dos centenários da região pregados na parede. Eles têm uma idolatria pelos idosos. Eles têm uma valorização absurda. Os idosos são extremamente convidados a participar da vida cotidiana, a participar do processo de educação, de ensino. Os idosos, eles não são vistos como um peso social. Vou mostrar para vocês uma pesquisa depois, mas o convívio social, a amizade, o relacionamento é uma das variáveis que mais aumentou a expectativa de vida. Eles têm muito isso lá na Sardenha. Os idosos são valorizados. E como eu disse, é o único lugar do mundo onde os homens vivem mais que as mulheres. E, voltando, gente, altíssimo grau de conexão social. Eles são cercados de familiares e amigos. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas fizeram uma pesquisa sobre o que reduziria a mortalidade. O que fazia os idosos viverem mais após os 65 anos de idade? Muitas pessoas acham que foi academia, outros que não fumar, outros que fazer atividade física. Tudo isso se mostrou importante. Mas o convívio social, relacionamento social, foi a variável campeã de prorrogar a expectativa de vida. Isso é uma coisa mágica. Não se isolar é um fator de proteção para doenças. Curiosamente, anos atrás, o New England Journal of Medicine, que é uma revista maravilhosa, com vários artigos médicos, com alto índice de impacto, eles mostraram que isolamento social era um fator de risco para demências como Alzheimer. Vocês vejam só, imagina o que está acontecendo agora na pandemia. Idosos presos 6 meses, 7 meses em casa. Isso vai ser uma tragédia do ponto de vista de saúde, né? Nossos idosos, eles com devidos cuidados, eles deveriam sim ter algum nível de proteção, lógico, mas de convívio social, porque infelizmente as sequelas vão ser grandes. Então, vou citar aqui esse artigo. O que mais aumenta a expectativa de vida no mundo? Aí eu vou colocar aqui 2 textos para vocês. O primeiro diz que a solidão e isolamento social é um fator de risco para a mortalidade. E o outro é o seguinte, que os relacionamentos sociais e mortalidade, que relacionamentos sociais, é uma meta-análise, mostrou o seguinte, que isso é o maior determinante para a saúde. Então, você viver só, você não gostar de pessoas, você não ter conexões sociais, você pode até achar que isso é normal ou que isso é uma questão da sua personalidade, mas não é assim. As pesquisas mostram que quem tem esse estilo de vida vive menos. Então você, gostando ou não, você vai viver menos se você tiver isolamentos sociais. Aqui eu vou mandar para vocês os slides, vocês podem baixar depois, né? Vai estar disponível para vocês baixarem. Mas aqui nós temos... vou ler aqui porque está pequenininho, era para ter ficado maior, mas travou aqui. Nós temos aqui várias barras. Quanto maior a barra, maior é a proteção contra a morte. Embaixo nós temos aqui obesidade, que é a terceira barrinha de baixo para cima. Nós temos aqui a quarta barrinha, que é a reabilitação cardíaca. A sétima barrinha, o uso de álcool. As mais esticadas,
as barrinhas que fazem mais sucesso contra a mortalidade são duas: relacionamentos sociais e relacionamentos sociais de suporte. Ou seja, tá integrado. São dois tipos de relacionamento aqui. É aquela pessoa que conversa até com as portas, que bate papo com o porteiro, que bate papo com a pessoa na rua, que puxa conversa com todo mundo. Isso aí é um tipo de interação social que reduziu a mortalidade. E o outro é você ter conexões sociais, ter família, ter amigos. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 25% dos americanos não têm com quem conversar. Isso é uma coisa absurda. 25% dos americanos não têm com quem conversar. São totalmente sozinhos. Essas pessoas, elas têm, segundo todos os estudos, eu coloquei aqui esses dois, esse estudo aqui da Julianne Hough-Lunstad, esse estudo é maravilhoso. Ela é uma das psicólogas hoje que mais trabalha sobre isso no mundo, sobre os efeitos da solidão na mortalidade. Então, gente, eles tiraram todas essas coisas. Colocaram, por exemplo, pesquisaram se era o diabetes, fumar, exercício físico. Tudo isso foi pesquisado. Mas a conclusão desse estudo ela é linda. Que a solidão, que viver sozinho e que ter relacionamentos protege mais contra o envelhecimento do que qualquer outra coisa. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar assim, muito reflexivo. Então olha só, aqui é a tabela que resume o estudo, está um pouquinho maior. Então veja só as variáveis, ó. Integração social, relacionamentos próximos, variáveis maiores contra o envelhecimento. Em terceiro, quit smoking, sabe? Parar de fumar. Depois parar de ficar bebendo. Vacinar de vacina de gripe, importante. Reabilitação, ter um coração bom. Exercício, a gente acha que exercício é o campeão, é importante, mas ele não é. Olha onde ele está. Exercício está 3, 4, 5, 6, 7. Sobrepeso, aí está bem importante. Hipertensão e respirar um ar puro. Isso é importante, viu, gente? Um dos motivos das pessoas na roça viverem mais do que a gente é que elas respiram ar puro. Mas veja só, essa tabela aqui é desse estudo, desse segundo aqui que eu coloquei. Olha só, social, integração social e relacionamentos próximos foi mais forte do que parar de fumar. Foi mais forte do que fazer exercício físico. Então, fiquem atentos, viu, pessoal? Fiquem muito atentos. Isso aqui é outro interessante, né? Que eles fizeram um estudo com chimpanzé, né? E é um cara, o Juan Silk, esse cara, ele estuda primatas, ele mostra o tipo de macaco do mundo, talvez. Esse cara, ele fica o dia inteiro estudando comportamento de macaco e de babuínos, e fazendo pesquisas. E olha só, os macacos que tinham 3 amizades, eles tinham uma maior expectativa de vida. Eles tinham uma maior longevidade versus o macaco que tinha uma amizade. Se eu não me engano, o número agora me falhou. Se você ser 15 ou se é 20% mais de expectativa de vida. Gente, é lógico assim, né? É porque você não pode fazer um homem, você não consegue cercar numa jaula e fazer um estudo. Então se estuda os macacos, mas é muito provável que isso seja. Então, o número mágico que as pesquisas de antropologia têm dito é isso. Você tem que ter 3 amigos para você ter uma longevidade, né? Outras pesquisas vêm mostrando isso, que ter uma segunda pessoa, ela ter uma integração social com uma segunda pessoa ativa áreas no cérebro. Aqui está um exame de imagem, que a gente chama de PET scan, que a gente leva o paciente para um tomógrafo, e à medida que essas áreas cerebrais são estimuladas, elas ficam acesas. Estudos vêm mostrando isso, que é diferente você olhar no olho, é diferente você ver um gesto presencial, é diferente você encostar do que você ter uma conexão por vídeo, ou você ter uma conexão por mensagem de WhatsApp, ou uma conexão digital. As pesquisas vêm insistindo nisso, que o nível de neurotransmissores que é liberado num encontro ao vivo, num encontro presencial, ele é maior do que o nível de neurotransmissores feito numa questão
virtual. Vou ter uma aula aqui sobre o dilema das redes, que eu vou falar um pouquinho sobre redes sociais e estresse mais à frente, nesse curso, mas já adiantando, não é a mesma coisa. As pesquisas mostram que o nível de ativação cerebral é diferente de encontros, então não dá para viver na internet, não dá para você achar que você vai viver só a vida social virtual, isso não funciona, né? Aqui tem um estudo, como que as regiões do cérebro, esse trabalho aqui, essa pesquisa do Usa Second Person, a ciência da segunda pessoa, para elucidar os mecanismos da interação social. E a tela é diferente de você ver a pessoa ao vivo. A ativação cerebral, ela é diferente. Então a gente tem que ficar atento disso. Eu falei da pesquisa americana, mas uma outra pesquisa mostrou que 1/4 das pessoas no mundo não tem com quem conversar. Gente, isso aqui é uma coisa terrível. Isso aqui, quando eu vi esse estudo, eu fiquei horrorizado. Eu não sei se é porque eu converso com todo mundo, mas 1/4 das pessoas do mundo não tem com quem conversar. E a solidão, o face a face, eu mostrei aqui no estudo, a face a face é diferente da tela. A face a face aumenta a expectativa de vida. Então veja só, essa vida louca, essa vida virtual, essa vida isolada, isso vai matar as pessoas. É interessante que todas as gerações até agora, elas viveram mais do que a geração anterior. Mas está acontecendo um fenômeno que talvez nós sejamos a primeira geração que vai viver menos que a anterior. Muito triste isso. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu coloquei esses estudos no meio, mas nós estamos falando da Sardenha. Vamos lá, os segredos da Sardenha, né? Então eu falei com vocês, grãos 47%, leite 26%. Gente, o leite é o leite integral, não é o leite processado. Esse leite da caixinha ele tem muito estabilizante. Eu sei que é difícil. É difícil, a gente mora na cidade grande, a maioria das pessoas estão fazendo esse curso. Mas quanto mais integral o leite, melhor ele é. Não fiquem com medo da gordura do leite, né? Agora, se você tiver um fornecedor de leite que você consiga, aí é outra história. Quem está fazendo esse curso mora na zona rural, né? Comem pouquíssima carne, só 5%, e por aí vai. Então, assim, eles usam muito leite de cabra e de ovelha, que tem um valor nutritivo muito mais alto do que o leite de vaca. Então, esse estudo do European Journal of Clinical Nutrition mostrou que o leite de ovelha e de cabra tem menos colesterol ruim, são anti-inflamatórios e protegem contra o colesterol ruim. Então, eles protegem contra doenças cardiovasculares e contra o câncer de colo. O teor mais alto de cálcio e de fósforo no leite de cabra pode ter ajudado as pessoas nas Blue Zones da Sardenha a preservarem sua densidade óssea e, consequentemente, terem menor risco de fraturas. Uma das coisas que eles pesquisaram, não sei se vocês sabem que uma fratura no idoso de fêmur, ela é devastadora. Uma fratura de colo de fêmur, ela envelhece a pessoa em 6 meses, em torno de 5 anos. Os fisioterapeutas, eles ficam loucos para prevenção disso, porque realmente, pensa numa tragédia, são pensa numa tragédia, são essas questões do leite de cabra. Ele também, ele é rico em selênio e zinco, que são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico e para o envelhecimento saudável, ou seja, são espetaculares para esse envelhecimento saudável. Então, vocês têm que ficar espertos a respeito do leite de cabra. Selênio é um mineral espetacular. Então, esse queijo, ele fermentado na Sardenha, ele é muito interessante, que ele é um queijo praticamente um probiótico natural, né? Então, assim, como as ovelhas elas se alimentam muito de gramíneas, eles têm alto nível de ácido graxo ômega 3. Olha, é possível achar em grandes centros, inclusive queijo de cabra. É bem comum. Em Belo Horizonte tem muitos lugares que você acha. No Mercado Central você acha. Nos grandes mercados das grandes cidades brasileiras é possível achar
E é uma coisa extremamente interessante para a gente começar a pensar. E o pão chato, né? Que é um pão mais seco, achatado e feito de um trigo mais duro. Vou resumir isso aqui. É um trigo mais integral, né? Realmente tem menos glúten, rico em proteínas, em fibras, em carboidratos complexos, porque ele não usa açúcar, né? Então ele não tem tantos picos no sangue. Esse pão é feito de uma farinha de trigo duro, sal, levedura e água. Ele foi inventado por pastores de ovelhas que às vezes ficavam longe de casa durante meses e podem durar até um ano. Como o trigo duro integral tem índice glicêmico de baixo a médio, não aumenta o açúcar no sangue e também não contém apenas uma fração de glúten presente no pão branco. Realmente, gente, o pão branco ele tem mais glúten, ele é pior. Quanto mais integral, né, esse pão mais duro, mais rico, menos com trigo menos processado, ele de fato ele é um segredo de todas essas blue zones e a gente tem que começar a assimilar isso. E a cevada, né? Os adventistas usam muito cevada em forma de farinha ou adicionada às sopas. A cevada é comprovadamente um alimento associado ao fato dos homens sardos chegarem aos 100 anos. O pão de cevada moída era o favorito dos pastores devido à sua longa validade e à aparência de um pão comum. Como seu índice glicêmico é bem inferior ao do trigo, ele aumenta a glicose no sangue mais lentamente, sobrecarregando menos o pâncreas e os rins. Não se sabe a razão disso, desse alto teor de proteína, magnésio e fibras da cevada. Se é devido a isso ou o fato de a cevada estar eliminando na dieta alimentos menos saudáveis, como farinha de trigo branca. Os adventistas usam muito cevada, né, para algumas coisas. E, ironicamente, a cevada era considerada um alimento de gente pobre, até recentemente, quando passou a ser valorizada pela alta cozinha sarda. Olha que interessante, até hoje, né? Cevada, se você conversar com gente muito rica, é coisa de pobre, é coisa de gente que não tem condição de comprar café, é coisa de gente que não tem. Não, a cevada é um alimento interessantíssimo. Então, voltando, é um pão rústico, de fermentação natural, né? Feito de trigo integral, e eles usam lactobacilos vivos para a massa crescer. Então, gente, esse pão, voltando, da Sardenha, é um pão com trigo mais integral. Olha, eu vou mostrar depois para vocês umas outras coisas, mas de fato, gente, mesmo quem não tem alergia a glúten, deveria evitar muito o glúten. As alergias ao glúten, elas são medidas por exames de sangue, mas elas não, os exames de sangue não pegam todas as pessoas que são alérgicas ao glúten. Muitas pessoas têm alergia ao glúten e elas não convertem, elas não têm o exame mostrando, mas elas têm microinflamações sim. Então é realmente muito válido usar alimentos com menos glúten. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso. E voltando aqui, ó, outro povo que gosta das favas e os grãos de bico, que eles usam em sopas e cozinha. As favas e o grão de bico têm um papel importante na dieta sarda, na Sardenha, pois fornece proteínas e fibras. E eles estão entre os alimentos mais associados às chegadas nos 100 anos. Então, voltando, né? Vocês têm que pensar um pouquinho nisso. E o tomate? O problema do tomate, os sardenhos, o italiano, né? Eles usam muito tomate. O problema do tomate é que o nosso tomate tem muito agrotóxico. Muito agrotóxico. Mas muito agrotóxico. Então, quem puder, depois eu vou falar numa outra aula mais à frente sobre isso, mas quem puder fazer uso de tomate orgânico seria o ideal. Tomate é um alimento riquíssimo, rico em vitamina C e muito rico em potássio, né? E durante a cocção, os tomates rompem suas membranas celulares, tornando o licopene e outros antioxidantes mais disponíveis. O costume sardo de juntar azeite de oliva com tomates, típico de italiano, né? Seja regando essa mistura sobre tomates crus ou usando para fazer molho, aumenta a capacidade do corpo de absorver nutrientes e antioxidantes. Azeite de tomate é espetacular
para absorção de antioxidante, para melhora do colesterol bom, e é um alimento que a gente pode usar sem dó, né? O tomate, sem dó e sem piedade. E as amêndoas, né? Todos aqueles povos do Mediterrâneo usam amêndoas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as oleaginosas, mas é maravilhoso. Todo o Mediterrâneo e as amêndoas figuram regularmente na culinária sarda, sendo consumidas in natura, picadas em pratos principais ou moídas, formando uma pasta para sobremesa. Um estudo mostrou que incluir amêndoas em uma dieta de baixa caloria ajuda a perder peso e gordura. Lógico, as amêndoas elas dão sensação de saciedade, evita de você comer outras coisas. Ela aumenta o colesterol bom, né? E reduz a pressão arterial. É maravilhoso. E o cardo mariano, que é uma coisa que nós não temos muito aqui. Eles tomam o chá de cardo mariano, que é uma planta silvestre nativa. E aí a gente não tem no Brasil. Eu até pesquisei com amigos que trabalham com nutrição funcional. Não acha. Mesmo em lojas específicas é difícil de achar, mas fica aí a dica um pouquinho dessas dietas. E o vinho, né, gente? Eu vou colocar mais à frente, nesse curso, sobre os vinhos da Sardenha. Vou até colocar aqui já, para a gente não esquecer de disponibilizar, onde você vai comprar substitutos baratos. Porque se você for comprar um vinho canonal típico da Sardenha, uma garrafa desse vinho custa R$ 240. A gente tem alguns vinhos chilenos aqui que são bem mais baratos, que dão o mesmo efeito. Então a gente tem que colocar aqui, ó. Vou até salvar aqui para depois postar para vocês. Então, é um vinho emblemático. É um vinho tinto que é feito com a uva Grenache, que toma muito sol. E aí ele é um vinho que lá você compra, toma, e esse vinho é um segredo deles para viver muito. Eles tomam uns 3 a 4 copos por dia, né? Esse pouquinho de álcool, com o efeito esse vinho canonal, ele tem um efeito para aumentar a longevidade. Vamos lá. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho de Loma Linda, na Califórnia. Loma Linda. Das cidades das Blue Zones, a que mais me achei interessante foi isso, porque Sardenha, gente, Grécia, a gente fica, né, a gente fica assim, cara, são lugares atípicos, o povo vive bem, mas mesmo nos Estados Unidos, onde o povo morre pra caramba, igual o Brasil, de doenças cardiovasculares, tem uma cidade chamada Loma Linda, onde as pessoas vivem mais de 100 anos, num nível absurdo, muito mais do que os americanos médios. Aqui só um resumo dessa cidade. Ela fica no sul da Califórnia. Quando vocês forem na Califórnia passear, espero que vocês possam ir. Essa cidade ela fica lá ao sul. Muito fácil de chegar. Cidade bem legal. 33% da dieta deles é de vegetais. 27% de frutas. 12% de legumes. 10% de laticínios. 7% de grãos integrais e por aí vai. Eles são adventistas, gente. Eu sempre brinco que adventista sabe comer. Adventista, eles têm a Ellen G. White, lá, que é a grande profeta dos adventistas, ela fala muito sobre alimentação. E eles seguem muito aquela questão do Gênesis, do comer das ervas do campo, das frutas, as dietas de Daniel. Então, os adventistas, eles têm vários princípios que são extremamente saudáveis à saúde. Outras que eles descansam, né? A Adventista tem o 7º dia, que é um dia dedicado ao Senhor, mas isso é uma verdadeira pausa. A Adventista não emenda a semana, ele realmente tem um dia que ele desconecta do trabalho, da vida. E isso é uma coisa espetacular que nós perdemos e é um dos segredos da longevidade Loma Linda. Então, voltando à tabela aqui, ó, 33% de vegetais, 27% frutas, 12% legumes, 10% que vai para laticínios e por aí vai, né? Olha, eu sei que muitos... Eu não sou vegetariano, né? Mas nos Estados Unidos, o Michael Orlich, ele fez essa pesquisa com o Juan Sabaté. Essa pesquisa, eles estudaram esses povos adventistas.
Ela foi publicada no Journal of Internal Medicine em 2014. Não tem tanto tempo. Eles compararam a dieta vegetariana dos adventistas e a mortalidade cardiovascular. Foram 2 estudos. Esse aqui é o estudo 2. Em média, agora eu não tenho aqui certeza certinho, mas em média, as mulheres que seguem essa dieta mais vegetariana, adventista nos Estados Unidos, eles têm uma longevidade de em torno de 9 anos a mais do que a população geral americana. Não é pouca coisa, né? Então, assim, é uma coisa espetacular. Essa pesquisa é linda, ela está disponível na internet, só você jogar esse título aqui do slide que você vai achar ela e vale a pena a leitura para quem se interessa por dieta vegetariana, mostrando que essa obsessão deles com os textos bíblicos, com as frutas, os legumes, a dieta mais natural, realmente ela tem fundamento científico e as pesquisas médicas ainda mostrando que eles estão certos. Né? Então os adventistas lá de Loma Linda, né, que eu estou falando de Loma Linda, abacates, muito abacate, com muito potássio e pouco sal. Abacate é uma gordura boa, pode ajudar a reduzir a pressão e o risco de AVC. Um abacate contém 30% mais potássio que uma banana, sendo um pilar na dieta de muitas pessoas com pressão arterial. As pessoas subestimam o abacate, gente. A gente come muita banana, né? Nada contra as bananas, mas o abacate é um alimento muito mais rico que banana e a gente não tem tanto hábito na cultura. É um alimento barato, com pouco agrotóxico, é um alimento bom, né? Salmão. Os adventistas mais longevos são pesco-vegetarianos, ou seja, o que é o pesco-vegetariano? Eles são vegetarianos e normalmente a única carne que esses de Loma Linda comem são pescados, né? De fato, os pescados são ricos em ômega 3 e gordura boa. Eles comem sobretudo vegetais, até uma porção de peixe por dia, principalmente salmão, conhecido por suas propriedades benéficas para o coração. Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública de Harvard recentemente concluíram que pessoas que comem porções semanais de... Deixa eu organizar aqui o slide que ele está cortando. Semanais de 28 a 84 gramas de peixe rico em ácidos graxos ômega 3, o óleo presente no tecido gorduroso de peixes de água fria reduzirem em 1/3 a chance de morrer de ataque cardíaco. Para mais segurantes, prefira o salmão selvagem pescado no Alasca, que contém o mínimo de impurezas e o máximo de óleos ricos em ácidos gordurosos de ômega 3. Veja só, essa pesquisa aqui do Blue Zone, ela foi feita para americanos. Lá para eles é mais fácil eles terem o salmão do Alasca. Aqui no Brasil, o salmão melhor, nosso, ele vem do Chile. Então, assim, qual que é o nosso problema hoje com o salmão, gente? A falsificação, né? A gente tem muito salmão falsificado, que ele não é o salmão natural, é bicho feito quase que em cativeiros. Isso, infelizmente, atrapalha muito. Mas o salmão, a gente come pouco peixe. E todos os povos longevos do mundo comem muito peixe. A gente tem que abrir a cabeça para isso. Então, eles são pesco-vegetarianos, pescados e vegetarianos, né? Não são vegetarianos estritos. Um estudo nos anos de 90 descobriu que os adventistas que comiam um punhado de nozes, pelo menos 5 vezes por semana, viviam 2 a 3 anos a mais do que as pessoas que não consumiam nozes. Desde então, mais pesquisas descobriram elas entre consumidores de nozes e taxas mais baixas de colesterol, pressão arterial, inflamação, diabetes e vários outros problemas que causam doenças cardiovasculares. Aqui a gente tem castanhas, castanha do Pará, castanha de caju. Nós temos várias questões que são substitutas dentro da nossa cultura, que a gente tem que colocar. Feijões. Para os adventistas vegetarianos, feijões e outras leguminosas, como lentilhas e ervilhas, representam importantes fontes diárias de proteína. Há pelo menos 70 variedades de feijões à escolha e numerosas maneiras de preparar. E água. Olha, água. Tem que beber muita água. A Ellen G. White, fundadora da Igreja Adventista, ela prescrevia 6 a 8 copas de água por dia. Além de seus conhecidos benefícios hidratantes e eliminar toxinas. Gente, quanto mais água você toma, mais você faz xixi.
Quanto mais você faz xixi, mais você elimina toxina. É uma coisa simples. Entrou, tem que sair. Quanto mais água você bebe, mais você limpa seu corpo, né? Então, água, gente, média de 6 copos por dia, no mínimo, você tem que tomar. E eu trabalho com água do meu lado, eu tomo pelo menos o dobro disso. Então, assim, não tem perigo você tomar muita água. Se é pessoas muito idosas, problema renal, mas a pessoa saudável tem que tomar muita água. Isso aí a Ellen G. White já falava lá. E o mingau de aveia. Adventista adora mingau de aveia. Um pilar para os adventistas, o mingau de aveia cozido lentamente, é muito mencionado como o desjejum de centenários americanos. Ele fornece uma porção de gorduras, carboidratos complexos e proteína vegetal e boa dose de ferro e vitamina D. Seu alto teor de fibras provoca saciedade e a adição de nozes e frutas desidratadas dá mais fibra, sabor e variedade. E o pão integral, voltando à questão dos italianos, que eu citei ontem da Sardenha. Eles comem pão mais integral, e aí é uma questão que está bem relacionada a todas essas dietas, né? E leite de soja. O adventista é o leite de soja autêntico, viu, gente? Eles despejam o leite de soja autêntico, isso lá em Loma Linda, nos cereais pela manhã, em chá de ervas, como uma alternativa ao leite. Rico em proteínas, o leite de soja, com pouca gordura. O leite de soja contém fitoestrógenos que podem proteger contra vários tipos de câncer. Isso é um fato, nós sabemos disso. Por ser tão versátil, pode figurar diariamente no dia de jejum, almoço e jantar. Eu gosto de leite de soja. É fácil de comprar, leite de soja bom no supermercado. E você pode comer com cereal de manhã. É espetacular para você quebrar jejum, dar saciedade, dá ótimos resultados. Eu vou depois esmiuçar um pouquinho sobre jejum. Nós vamos ter uma aula ao vivo sobre jejum intermitente e vai ser maravilhoso isso. Nós conversamos sobre isso. Vou chamar um especialista para falar sobre esse assunto para vocês, mas eu faço jejum intermitente e lembrei aqui, né, a gente tem que colocar isso aí, que é uma coisa abençoada, né? E outra coisa, né, gente? Eles oram, né? Espiritualidade. Nós vamos falar disso ao longo do curso, lá no finalzinho, mas uma fé equilibrada é um mecanismo anti-estresse espetacular, né? Vamos lá. Okinawa, no Japão, né? Essa cidade aqui, ela tem umas características interessantes. A dieta deles foge completamente das outras dietas. Para você ver como é que é importante, que não é só comida. Eu coloquei lá, né, no outro slide sobre a integração social e tudo. Mas veja só, 67% é batata doce, 12% é arroz, outros vegetais, legumes. Agora, tem um padrão, pouca carne. Pode reparar, gente. Tem pouca carne em todas essas blue zones. Mas tem outros segredos em Okinawa. Okinawa é um arquipélago que fica abaixo de Tóquio, numas ilhas ao sul do Japão. Muito interessante. Depois vocês pesquisam essa cidade na internet, eu fiquei surpreso. Andei fazendo umas pesquisas, eu fiquei admirado. Esses idosos de Okinawa, eles envelhecem sem capacidade. Não é só envelhecer, é um lugar no mundo onde as pessoas são os velhos mais violentos. Os caras são mais inteiros possíveis. Eles chegam aos 100 anos mais fortes que vocês possam imaginar. É o lugar do mundo onde eles mais viram isso nas pesquisas. 1/6 da taxa de doenças cardiovasculares americanas. Que tem um segredo deles, gente. Estava pesquisando isso. Eles comem pratos menores, eles não gostam de pratos grandes. Realmente, eu falei para vocês isso na outra aula. Eu vou disponibilizar a aula de novo para vocês assistirem sobre o fim do estresse. A gente tem que disponibilizar essa aula, né? E ela vai ser disponibilizada sim para vocês assistirem de novo. Mas realmente, quanto menos se come, mais se vive. Quanto menos se come, maior é a longevidade. Eles têm um hábito de colocar um prato menor, porque eles sabem que se colocar um prato menor, eles comem menos. Então isso é uma coisa maravilhosa. E eles têm esse princípio aqui. Hara, shabi, bom mi. Hara, hashi, bom mi. Hara, hashi, bom mi. Isso é o seguinte.
As pessoas, eles têm uma ideia que as pessoas têm que comer até 80% do que comeriam e não que elas estejam cheias. Não se trata de deixar 20% do alimento no prato, mas de sair da mesa com um pouco de fome. Então, assim, para o japonês dessa cidade aqui, você não pode sair da mesa totalmente satisfeito. Você tem que sair da mesa com um pouquinho de fome. Se você saiu totalmente satisfeito, você comeu mais do que você deveria. Então eles colocam um prato pequenininho e eles falam que você tem que sair com um pouquinho de fome. Olha que coisa mais interessante. E o Ikigai. O Ikigai é um negócio muito doido, gente. Não é nada de filosofia oriental. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, ou objeto de prazer para viver, ou força motriz para viver. Existem várias teorias sobre essa etimologia. De acordo com os japoneses, todo mundo tem um Ikigai. É descobrir qual é o seu requer uma profunda e muitas vezes extensa busca de si mesmo. Porém, é uma busca importante, porque somente a partir dela é possível trazer satisfação e significado. Olha, eu não tenho uma aula sobre felicidade, mas de fato, você tem um propósito para viver. Você tem, isso está no cristianismo também. O cristianismo é uma religião de vocação. Ikigai para o japonês é você acreditar que você tem uma função. Então, lá em Okinawa, na cidade, os idosos que têm um propósito, que eles se sentem úteis, que eles acham que eles são importantes, que eles têm uma funcionalidade, eles vivem mais. Então eles falam isso, todo mundo tem o seu Ikigai. Muito legal. Então, resumindo, tem um senso de propósito. Você tem que ter um propósito. E aí, veja só, eles perguntaram, uma pesquisa nos Estados Unidos, para a geração dos milênios, qual era o seu maior objetivo de vida? 80% marcaram essa opção, ficar rico. E a segunda opção mais marcada na tabelinha foi ficar famoso. O Ikigai para o japonês não é isso. Ele tem muito a ver com o serviço, com a vocação ao próximo, com a identificação com o outro. Então, essa coisa de ficar rico e famosa, que é o Ikigai dos jovens hoje, não bate com o propósito de longevidade, né? Aí vem essa pesquisa aqui, gente. Essa pesquisa aqui é uma coisa muito louca. Louca, louca, louca. Desde 1938, se eu não me engano, 1938, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela pegou vários homens, e que na época eles eram super jovens, estão seguindo esses, eram crianças e estão seguindo eles até agora. Olha que doideira, gente. Isso é um estudo muito difícil de fazer na medicina. Porque você tem que ter dinheiro, morre o pesquisador, tem que substituir, mas Harvard conseguiu isso. Esses homens, eles estão sendo pesquisados desde a década de 30 e eles dividiram, tinham dois grandes grupos. Eles pegaram uma parte de jovens mais classe média, muitos se tornaram pessoas famosas. Inclusive, das pessoas que participaram desse estudo se tornou presidente dos Estados Unidos. E outro metade, eles pegaram os jovens pobres, aqueles assim, delinquentes, os pais com as famílias desajustadas, porque eles queriam comparar esses dois grupos, né? Então, foram 724 que foram seguidos até então. Atualmente, tem 60 deles que estão vivos ainda, né? Porque desde a década de 30, a maioria já morreu, né, gente? Mas 60 ainda estão vivos. Então, desde 38. Então, o grupo 1 era um grupo mais classe média, eles estudaram em Harvard, e o grupo 2 era os grupos de pobre, gente problemática e tal. E aí, gente, isso aqui que eu fiquei admirado. Esse estudo tá lá naquele site que eu coloquei. Esse site aqui, ó, Harvard Second Generation Study, que é o estudo da segunda geração, né? Aí, aí eles tentaram ver se era a pobreza, a miséria, que eles foram seguindo e foram vendo quem vivia mais. E aí as pessoas pensaram assim, vai ser a educação, vai ser a alimentação.
Foi importante, tem muitas coisas nesse estudo legal. Mas o mais importante, gente, bons relacionamentos fizeram as pessoas felizes e saudáveis. Loucura. Na pesquisa com esses homens, esse foi um estudo só com homens. Por isso que o homem solteiro morre, já viram? O homem viúvo morre. Bons relacionamentos, ter amizades, ter um relacionamento. Olha só, esse foi o corte. Sei quantos anos você tem. Quem mais tinha felicidade em um relacionamento aos 50 anos tinha mais escolha de felicidade e saúde aos 80 anos. Aos 50 anos, os homens desse estudo que tinham relacionamentos bons foram os caras que viveram mais e que tinham mais saúde aos 80. Então, assim, mostram aquilo que eu voltei, que eu disse antes, né? O poder dos relacionamentos, o poder da amizade, o poder de não envelhecer sozinho, né? A gente tem que pensar nisso. Então, os relacionamentos preveniram o envelhecimento cerebral. Espetacular isso. Isso é fantástico, né? Então, voltando, né? Então, eu dei essa palhinha aqui em Harvard, porque eu estava falando do Ikigai e dos relacionamentos, né? E, e aqui tá as dietas deles, né? Grãos, legumes, feijão e por aí vai. Voltando, né? Quem eu coloquei aqui, a batata é a base da comida deles. Ô, gente, é maravilhoso isso, né? Maravilhoso essa questão do relacionamento. E é uma coisa que essa cidade de Okinawa tem, que os idosos são muito de interação, que foi muito visto isso na Sardenha também. E essa comunidade Loma Linda, né? Esses adventistas são muito integrados, eles têm muita amizade, se reúnem para orar. Isso é fantástico, né? Aqui estão as dicas só das dietas dos okinawanos. Melão amargo, né? Melão é uma substância riquíssima. O melão amargo, na verdade, não é uma fruta, e sim uma cucumitácea, longa e arredondada, que parece um pepino verrugoso. Quando verde, o seu gosto é amargo, chamada de goiá. O melão amargo muitas vezes é servido com outros legumes. Estudos descobriram que o melão amargo é um agente tão efetivo contra o diabetes quanto os produtos farmacêuticos, ajudando a regular o açúcar no sangue. O nosso melãozinho aqui nosso de cada dia é espetacular também. É impressionante como que aquela coisinha que a gente desvaloriza tanto tem um ritmo de controlar a glicose absurdo. E o tofu, gente? O tofu, né? Vocês podem pesquisar aí onde comprar tofu, né? É o pão dos franceses e a batata do leste europeu, é um hábito diário. Eles comem cerca de 8 vezes mais tofu do que os americanos, né? Então, o tofu é interessante. Aqui a gente pode pensar muito nos produtos à base de soja boa, né? Soja de qualidade. E a batata doce que eu falei antes. O Kinaiwano médio, ele come muita batata doce de cor púrpura, aquela mais vermelhinha, prima das variedades doce, alaranjadas e amarelas, sendo um produto básico desde o século XVII. Apesar de seu sabor adocicado, o imo não aumenta tanto o açúcar no santo quanto a batata comum. As folhas de imo, que é a batata doce deles, entram no mishoricho. Como outras batatas doces, ela contém antioxidantes, chamados esporaminas, com variedades potentes contra o envelhecimento. Então, assim, eu gosto. Essa batata doce mais vermelhinha, eu compro muito aqui para casa. É um segredo das Blue Zones e é um alimento também riquíssimo, principalmente para quem treina. Dá muita energia, é maravilhoso. E o alho? O alho é comido como se fosse uma conserva lá. O alho é um medicamento, sim, né? Tem muitos estudos mostrando que a ingestão de alho em seres humanos previne ou reduz a incidência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como aterosclerose, acidente vascular cerebral, câncer, distúrbios imunológicos, envelhecimento cerebral, artrite e formação de catarata. Essa aula, gente, introdutória do curso, eu não vou esmiuçar todos os detalhes, né? Mas eu estou dando ela como um exemplo, a gente já pensar um pouquinho, né? Não se vive muito aleatoriamente, né? Não se vive muito à toa, não se vive muito sem esforço. Viver muito
está muito, mas muito relacionado realmente a um estilo de vida que é alimentação saudável, movimento e interação social, né? Isso é a base, né? E o alçafrão da Índia, né? Que é um primo do gengibre. Aqui a gente pode usar o gengibre aqui no nosso Brasilzão de Deus, né? O alçafrão da Índia tem papel de destaque lá em Okinawa, como tempero e chá. O alçafrão, gente, a gente tem que usar. Ele é anticancerígeno, ele é antioxidante e anti-inflamatório. E contém vários compostos atualmente sob estudo, sobre propriedades contra o envelhecimento, sobretudo a capacidade de imitar a restrição calórica no corpo. Estudos clínicos populacionais mostraram que a curcumina, vocês já manipularam curcumina? Desacelera a progressão de demência, que pode explicar por que os ucranianos têm taxas mais baixas de doenças de Alzheimer do que os americanos. A prática okinawana de adicionar pimenta do reino ao açafrão da Índia aumenta em 1000 vezes a disponibilidade de curcumina. O que a gente faz? É o açafrão, né? Gengibre, e isso vocês comprem, isso aí vocês acham em supermercados, e é legal vocês colocarem isso, né? No suco, não precisa ser só na comida. Eu gosto, eu coloco aqui em casa e os meninos já estão acostumados, dá um gostinho, fica muito bom. Então não é uma coisa complicada não. E o arroz integral, né? Eles comem arroz diariamente, eles gostam tanto do arroz integral quanto o branco, mas em termos nutritivos, né, gente? O arroz integral ele é superior, porque na hora que você vai processar o arroz branco, o arroz branquinho, o processamento dele elimina as fibras e muitos dos nutrientes, as vitaminas do complexo B e as gorduras essenciais boas. Então, assim, realmente o arroz integral ele é melhor para a saúde, ele tem mais vitaminas, ele tem mais fibras. O arroz fica branquinho, ele lava, né? Ele perde as características. Então, se possível, arroz integral, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Chá verde. O chá verde, gente, é uma substância que eu venho estudando há muito tempo. Essa substância, o chá verde me deixou curioso. A partir de uma pesquisa, eu tenho uma criança com síndrome de Down em casa. Uma pesquisa há um tempo atrás mostrou que o consumo de chá verde tinha um efeito pró-cognitivo em crianças com síndrome de Down. E aí eu comecei a estudar o chá verde. O chá verde tem várias substâncias muito interessantes que previnem envelhecimento, doenças cardíacas, câncer, AVC e o declínio mental. Isso aqui foi o que me levou a estudar o chá verde na síndrome de Down. O chá verde de boa qualidade, se usado continuamente, foi uma substância neuroprotetora para crianças com síndrome de Down. Isso não é só para síndrome de Down. O chá verde ele tem substâncias, sim, anti-envelhecimento. Então, usem e abusem do chá verde, né? E cogumelos shiitake. Cogumelo é uma coisa absurda de nutriente. Tá ficando mais barato, né? Cogumelos, era uma coisa muito cara. Tá tendo produção em massa no Brasil. Tá cada vez mais barato. Eles dão sabor e eles são riquíssimos em nutrientes. E algas marinhas, né? Que é o kombu. Dá para comprar algas marinhas aqui. A gente tem no Brasil processados, né? E dá para comer. É super gostoso. E vocês acham no supermercado. E aí nós temos a nossa última cidade, que fica aqui pertinho de nós. Pertinho assim, né? Não é bem pertinho. Mas é a cidade, a Península de Nicoya, que fica na Costa Rica. Você vê, né, gente? Não é só um lugar rico. Costa Rica é um país, não é um país rico, né? Não é um país riquíssimo. Mas essa Península de Nicoya, o povo também é uma blue zone, o povo vive muito. Eles já consomem mais laticínio, grãos integrais, vegetais. É o povo das blue zones que mais coloca açúcar, que adiciona açúcar 11%, mas comem pouca carne, né? Então, grãos integrais e vegetais, né? Essa é a base deles. E então eles têm um milho nixtamal, é uma tortilha. Isso é muito comum naqueles povos, né? Tipo aquelas tortilhas mexicanas, mas eles fazem uma tortilha com esse milho integral, né? Eles deixam o milho no hidróxido de cálcio, tipo uma cal, né? Cal mesmo, nessa cal aí, mas eles colocam esse hidróxido de cálcio, depois eles moem e faz virar tipo uma farinha. Então, aumenta a absorção de cálcio, de ferro,
e fica uma massinha muito gostosa mesmo. Então, não é uma coisa que tem no Brasil, é um hábito deles, mas é muito massa. E abóbora, né? E povo viciado em abóbora. Abóbora grande, abóbora espaguete, tem vários nomes, né? E tem muito beta-caroteno, que é extremamente benéfico para a pele e tudo. E papaya, né? Eles têm muito, muito, muito lá. Eles comem esses mamãozinhos maduros, né? Quase todos os dias. E é rico em vitamina A, C e E. E essa enzima papaina combate bem a inflamação. E o inhame, né, meus amigos? É outro hábito ali desse povo da península. Eles têm é um pilar da alimentação deles. Parece as batatas doces americanas, mas são inhames mesmo, né? E é riquíssimo como fonte de vitamina D. Inhames é fantástico, a gente tem que comprar. Inhame, gente, é um alimento, não se usa muito agrotóxico, né? A gente tem que ter uma ideia de que tudo que vende muito tem mais agrotóxico, né? Um morango é um veneno, né, no Brasil, tomate. As pesquisas tem pesquisas mostrando como que a alimentação mais orgânica, ela aumenta a longevidade, ela dá menos mutação, ela dá menos desarranjo intestinal. Infelizmente, o Brasil, gente, nós somos o campeão mundial de agrotóxico. Nós comemos muito veneno. Então, tudo aquilo que não é da estação, giló, coisa que não tem muito apelo comercial, tem muito menos agrotóxicos, porque o que tem apelo comercial tem que ser produzido em larga escala, rápido. Então vocês têm que ficar um pouco atentos nisso. Feijão preto, maravilhoso. Feijão preto riquíssimo, 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 riquíssimo. Porque o feijão preto tem muito antioxidante, mais do que qualquer outro tipo de feijão. Então a gente tem que colocar. E eles comem muito banana, que é o que eu disse que é rico em potássio e por aí vai. Mas eu ainda prefiro o abacate, que ainda tem uma gordurainha melhor. Né? E as pupunhas, que é uma frutinha, e a gente pode aqui substituir para outras questões também. E aí, gente, entra. Ó, volta, meu filho. Deixa eu colocar aqui de novo, que eu quero falar para vocês sobre isso. Então, olha só. Reparem o seguinte: não existe nessas blue zones, não existe um alimento específico. Tem uma lógica de equilíbrio. Não basta comer certos alimentos. É fundamental não exagerar nas quantidades. Então, por isso, entre todas as populações das blue zones, mas mais lá em Okinawa, existe um hábito, que é sair da mesa quando se atinge a saciedade, sem ultrapassar esse limite. A refeição deve produzir satisfação, mas não deve nos deixar com a sensação de empaturramento. Se você sai empaturrado, tem alguma coisa errada. Outra coisa, alívio do estresse. Nas blue zones, as pessoas não vivem estressadas. Elas têm um estilo de vida menos frenético que o das grandes cidades. Eles costumam dormir durante o dia e entre os adventistas de Loma Linda, além da valorização do equilíbrio entre o trabalho e tempo para a família e descanso, eles reservam um dia na semana para desligarem de atividades cotidianas e se dedicarem ao convívio, às atividades religiosas. Gente, você não precisa ser adventista, guardar aquele sábado literal, né? Nosso calendário, por exemplo, nós guardamos o domingo. Eu sei que muitos adventistas têm o sábado como um dia, tem que ser o sábado. Mas eu acredito que nós podemos santificar o domingo ao Senhor e tornar o nosso domingo o nosso sábado. Se você tem a sua folga na quarta-feira, vai ser a sua quarta-feira. Mas a gente tem que seguir o princípio. Deus nos substituiu para ter uma pausa, para ter um descanso. Isso é uma coisa espetacular que a gente tem que começar a praticar mais, né? E o convívio social. Lembra do estudo que eu mostrei? Isso também é comum nas blue zones. A vida social, ela foi um fator importantíssimo para o aumento da longevidade. E o consumo de... Opa! Vamos voltar aqui. Que é o tipo de vinho, né? Eu vou colocar ao longo do curso o vinhozinho bom lá para vocês, mas é a uva, gente. Por que o vinho faz tão bem?
essa substância, o resveratrol, é que é o tchan, né? Essa substância, ela realmente, junto com esse pouquinho de álcool do vinho, ela tem vários efeitos protetores cardiovasculares. Então, dá pra gente colocar isso, né? E eles fazem parte, gente, de grupos saudáveis. Participar de grupo. Eu volto a insistir, nenhuma dessas blue zones são construídas com isolamento. Lá em Loma Linda, o que une é a religião. Na Itália, é a conexão dos jovens com os mais velhos. Mas assim, não dá para ter, e eu acho que é a importância da igreja, de ONGs, de você participar de alguma coisa. Você tem que ter grupos que te tragam identificações saudáveis. E tem um senso de propósito, né? Eles têm um senso de propósito. As pessoas nessas blue zones, elas têm um elevado grau de propósito. Então é isso. Esse aqui é o nosso ponto que eu queria colocar. Irritabilidade, insônia, perda de memória, esgotamento são os nossos 4 eixos desse curso. Essa aula de agora, ela foi só um panorama geral dessas blue zones. Nós vamos voltar a conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro módulo, especificamente, ele tem muita informação sobre o estresse em si. Eu acho que a gente não pode ir direto para algumas coisas sem colocar de fato o que é o estresse. Vocês vão ver que nem todo estresse é ruim. E eu coloquei 2 testes no módulo 1 e no módulo 2 para vocês fazerem e medirem a inflamação e medirem o estresse inflamatório de vocês. Então, nós vamos seguir adiante. Quem tiver interesse, há em português o livro das Blue Zones, que é o Zonas Azuis. Valeu muito a leitura. E aí, voltando, né? A chance de ser um centenário nos Estados Unidos é de 1 em 50 mil, e nas Blue Zones é de 1 a cada 500. Então, bora seguir o nosso curso. Essa é a aula apenas introdutória, que eu quis colocar para vocês um panorama do que são essas Blue Zones. E nós vamos conversar muito sobre todas essas estratégias de vida ao longo desse curso, desses 12 semanas que tem pela frente. Então vejo vocês nas próximas aulas.